Apoio Prefeitura Municipal de Dourados e Secretaria Municipal de Cultura. Realização Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura e Governo Federal. O Ministério da Cultura e a Prefeitura Municipal de Dourados apresentam o filme De Onde Eu Vim, Os Sonhos Adormeciam às Vezes. Direção Romário Hilário. Entrevistados Camila Taeme, Eduardo Valente, Hanna Júlia, Mariane Rodrigues, Nayara Laís e Nega Carolina. Fundo preto, Romário Hilário, um homem negro, abre os olhos e diz: no fundo dos olhos é possível ver o fundo do rio em cada um. Olhos d'água, uma afluente que corre forte, refrescante, manejado pelo tempo. As águas que se vão nunca voltam. De onde eu vim, os sonhos adormeciam às vezes, mas eu nunca permiti que eles morressem dentro de mim. Imagem de um rio aparece na tela. No fundo, um paredão de pedra com árvores. Ficam ao som do mato os assuntos sobre nós. Que o vento revele meu eu e o tu. Sou Nega Carolina, mistura de mato com água doce. Nega Carolina é uma mulher negra com tranças no cabelo, usa uma corrente no pescoço, piercing no nariz, usa brincos dourados e um vestido colorido. Dá o seu depoimento em um fundo branco. Eu acho que a gente tem que explorar as margens do pensamento, do mundo, das ideias. É onde eu fico mais confortável, é onde eu me sinto mais livre. Gosto de trabalhar com arte. Gosto de viver dentro de um mundo que eu crio, onde lá estão estabelecidas as minhas regras. E faço desse mundo um lugar de proteção para poder viver. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de dar risada. Hanna aparece em um fundo branco. Ela é uma mulher negra, tem olhos castanhos, usa o piercing no nariz, está com o cabelo trançado, usa uma blusa preta, uma corrente no pescoço e brincos. Melhora, assim, né? O seu ânimo, o seu estado espiritual. Então eu gosto muito de sorrir, gosto muito de conversar. Sempre que dá eu tô conversando, falando, até sozinha. Eu acho isso um pouco estranho, mas eu sempre tô falando, porque eu gosto muito de expressar os meus sentimentos. Eu sou uma pessoa que gosto muito mesmo de música, de escutar música, de cantar. Tipo, eu acho que eu consigo me expressar mais dedicando a música pra pessoa ou cantando pra ela do que falando, assim, né? Mas eu também gosto muito de falar, então eu gosto de escrever poemas, eu gosto de escrever algumas músicas, assim, ninguém sabe, mas eu tenho. Eu gosto muito de escutar músicas que falam sobre o que eu tô sentindo, né? Sou uma pessoa que ama ver as pessoas ao redor felizes, eu gosto muito de fazer as pessoas sorrirem. Na tela aparece Camila, uma mulher negra de olhos castanhos, tem o cabelo cacheado, usa um brinco de argola, piercing no nariz e sobrancelha. Está com uma blusa preta e um fundo branco. Eu não me sinto tão bem, eu tenho uns problemas assim, com autoestima, com falar em público, mas eu sempre tento trazer essa parte de mim que gosta de socializar, de fazer novas amizades. Eu sou uma pessoa bastante extrovertida. Eduardo aparece em cena com um fundo branco. É um homem negro de olhos castanhos, usa brinco nas orelhas, uma corrente no pescoço e está de camiseta preta. Difícil de se libertar, conversar com as outras pessoas, de demonstrar quem realmente eu posso ser. De onde eu estava, a única coisa que eu conseguia enxergar era a imensidão de água e o céu. Romário está de costas para a câmera e de frente para um rio. Ele veste uma blusa de veludo azul. Enquanto o texto é narrado, ele observa o rio. O som da água era como música para os meus ouvidos. Senti o sabor de liberdade. Às vezes, sinto que há sonhos presos dentro de mim. De onde eu vim, aprendi a não aprisionar os meus sonhos. O lugar de onde eu vim era muito simples. Mariane, uma mulher negra, veste uma blusa verde, usa brincos dourados e está com tranças no cabelo. E é isso que eu mais me lembro, o que mais me remete. O chão áspero, quando ainda não tinha piso. As minhas bonecas espalhadas e eu brincando. Sorrisos,
brigas, mas sempre com muito amor. Eu vim de uma família muito conturbada em alguns aspectos. Meus pais, quando eu era menor, eles brigavam bastante. E eu tenho 2 irmãs que no tempo eram menores, porque elas são mais novas, e sempre tentei proteger, tentar fazer com que não afete tanto elas, as brigas, né? Mas com muito amor, um lar de muito carinho. De onde eu venho tem muita água doce. Eu venho de uma família bem grande, de uma família amorosa, de uma família muito mesmo do meu santo, né? Que a fartura é uma das maiores características. Romário encara a câmera, está envolvido por um tecido de tule azul. Uma luz rosa reflete em seu corpo. Ele faz movimentos leves com o corpo. Enquanto o texto é narrado, aparecem cenas sobrepostas na tela. Lavava o corpo com as suas próprias lágrimas. A criança que fui ainda habita em mim. Nunca parei de dançar. Ser uma criança negra é você já saber que você sempre vai ser a última a ser escolhida. Nayara é uma mulher negra de cabelos cacheados. Ela usa uma blusa amarela, tem aparelho nos dentes e está em um fundo branco. Mais ou menos isso que eu passei, né? Fora você ter que se encaixar nos padrões, né, das outras pessoas. Por exemplo, o meu cabelo, que hoje eu tenho, mas antigamente eu era refém de procedimentos para me encaixar ao padrão das outras pessoas, né? Porque as pessoas falavam, nossa, que cabelinho partidinho no meio, mais presinho, justamente para ele ficar mais parecido ali com o das outras colegas, né? Antigamente, quando eu era pequeno, às vezes eu sentia aqueles tipos de olhares na escola ou em supermercado, até mesmo às vezes com familiares. Aqueles familiares por parte de pai que são brancos, às vezes me julgando como se eu não tivesse um bom pensamento ou não agisse conforme deveria. Às vezes os olhares no supermercado como se eu fosse pegar alguma coisa sem pagar, sabe? Tipo, aquelas pessoas que ficam te seguindo em lojas. Você percebe quando você sabe, você sente que tem alguém ali pensando, pô, entrou esse negro aqui, ele vai fazer alguma coisa. Sempre foi assim, basicamente. Até hoje em dia eu entro em algumas lojas de roupas, eu penso, pô, vou comprar essa daqui. E eu vejo o vendedor que vem até perto de mim, ele fica me olhando como se eu fosse pegar e guardar em algum lugar. Cara, é surreal, porque eu posso estar mais bem vestido que eu conseguir, posso ter o tanto de dinheiro que tiver, né? Mas a cor de pele sempre vai mandar, né? Para algumas pessoas. Tipo na escola, antigamente, quando eu era pequeno, alguns professores davam mais prioridade para aqueles alunos que esbanjavam o dinheiro e eram brancos, né? Então, acho que bastante coisa mexeu com a minha cabeça, porque já ouvi bastante coisa. Às vezes, no supermercado, uma vez, eu já ouvi que eu era um macaco, e como eu era mais jovem, eu não sabia o que era, então eu não liguei, eu cheguei pra minha mãe e contei. Ela me explicou sobre as questões raciais, sobre as pessoas julgarem pela minha cor. Só que as pessoas não deveriam fazer isso, elas não conhecem o tipo de pessoa que nós somos. Elas só sabem julgar porque somos diferentes, mas por dentro todo mundo é igual, a gente sangra igual, então cada comentário que eu ouço, tipo, às vezes uma brincadeira, ai, macaco, ai, orangotango, por exemplo, né? Tipo, as pessoas não sabem o peso que isso pode causar. Imagina uma criança hoje em dia, ela ouvindo isso desde pequeno, quando ela crescer, ela pode ter vergonha de si mesma. Então, eu acho que isso deveria realmente mudar, a sociedade deveria ter mais cabeça. Eu sempre tive, assim, uma vergonha de ir pra escola com o meu cabelo solto. E a minha mãe todo dia fazia trança no meu cabelo. Porque eu chegava na escola e é criança, né? Criança fala coisa que não entende. E eu me sentia mal com os comentários.
comentando que, enfim, fazendo associação meu cabelo com Bombril, coisa de criança, mas eu me sentia muito, muito mal. E aí eu cresci assim, escondendo o meu cabelo, deixar de um jeito que eu gostava, porque a sociedade faz a gente pensar que nosso cabelo é inferior, é feio, que não devia ser mostrado. Quando você é uma criança negra, dependendo de onde você viva, rapidamente você vai detectar esse fato de ser negro. E a minha família é toda negra, né? Então, dentro de casa não tinha isso assim, tão explícito, mas na escola, as questões... Eu tinha um problema muito grande com o nariz, assim, absurdo, e com a boca também, e o próprio cabelo, tanto que eu fui uma criança que tinha cabelo cacheado, a coisa mais fofa. E depois, quando eu fiquei adolescente, eu alisei o cabelo, que eu acho que é uma realidade de muitas meninas. Mas na escola não era um perfil interessante, não era vista como bonita. Na escola a gente começa aquelas comparações. Então eu sempre estava ali como um corpo não atraente, um corpo interessante. E isso foi evoluindo, né? Porque você vai começando a lidar com as fases dessas questões raciais conforme o tempo vai passando. E na adolescência eu tinha muita disforia, assim, com a minha aparência e tudo mais. Minha mãe sempre me dizia que eu era uma criança muito linda, que a cor da minha pele é maravilhosa. Mas eu não tive umas experiências muito legais com isso. Eu lembro que teve uma vez que eu vim pra cá, me mudei. Foi a primeira escolinha, assim, vamos dizer, que eu entrei, que eu tinha alguns colegas. Eu era, na real, muito excluída. Eu me senti, assim, meio acolhida porque a minha mãe trabalhava no colégio, porque eu não tinha muitas amizades, assim, na escola. E mais pra frente eu descobri, infelizmente, por quê, né? Porque eu tava se brincando no parquinho sozinha. E aí chegou 2 menininhos em mim com a casca de uma banana, jogou em mim e falou que era por isso que ninguém queria brincar comigo na escola. E de princípio, assim, quando eu era criança eu não entendi muito, né? Mas aí eu cheguei em casa e eu pedi pra minha mãe passar farinha de trigo em mim, pra mim poder ficar igual a eles e pra mim poder ter mais amizades. Porque é muito doloroso você não ter com quem você brincar. Eu era só uma criança. Você não ter com quem você brincar, com quem você poder andar na escola. E além de não ter que passar por esse tipo de coisa. Infelizmente, as coisas não mudaram atualmente. Assim, eu tenho mais amizades, porque eu aprendi a me adaptar, né? A esse tipo de piadas que, né? Não faz muito sentido. Eu aprendi a me adaptar para não poder se sentir tão sozinha, porque eu acho que, assim, eu tenho certeza que ninguém gosta de ter esse tipo de experiência, né? Mão de Romário aparece na tela, ele faz movimentos leves. A mão trêmula que se comporta no caos do imaginário. Romário está de costas para a câmera e sem camiseta. Ele faz diversos movimentos corporais enquanto o texto é narrado, as sombras na parede amarela que está no fundo. Respira de forma ágil, se acolhe de forma lenta. O corpo que se encara vez ou outra na metamorfose dos risos de criança. A brincadeira levou tempo. O tempo me carregou para buracos mais profundos na sutileza hostil da vida. Me reformo passo a passo. Uma alegria de cada vez, uma esperança plantada nos jardins do amor. E vem os pés, escondidos nos sapatos, portais disfarçados, a vereda misteriosa das nossas histórias. Depois de adulta, teve uma vez que eu fui numa loja comprar umas coisas. E aí, o cara da loja, o dono da loja, né? Um dos donos é um conhecido meu, um colega e tudo mais. E aí eu saí para uma outra sessão, assim, para procurar outra coisa. E chegou um cliente e falou assim: nossa, essa mulher que acabou de sair daqui tá fedendo só a despacho.
Essa negra que saiu daqui tá fedendo só a despacho. E aí eu acho que eu nunca ia saber dessa história se a pessoa que tivesse ali no balcão não tivesse comentado comigo. E aí ele retrucou, né, isso que foi falado e depois me contou. Mas a pessoa não se dirigiu diretamente a mim. Eu já tive algumas questões acadêmicas, questões prejudiciais, questões de perseguição mesmo dentro da universidade, pautadas na questão racial e aquelas coisas corriqueiras. Às vezes acontece, dia de sexta-feira que eu boto meu branquinho, da pessoa não sentar do meu lado no ônibus, né? Porque aí mistura essa coisa do racismo com a intolerância. Dentre tantas outras situações que já aconteceram. Mas a que eu tô recordando agora é essa. A Conceição Evaristo, que é maravilhosa, né, que tem um conto muito lindo chamado do Zuquerença, ela contou a história de uma mulher que foi para uma outra cidade, levada pelos pais para estudar e ser alguém que vinha do interior. E isso não se sucedeu, muito pelo contrário, ela acabou sendo induzida à prostituição, enfim. A senhora virou mãe, teve muitos filhos, foi para a favela e ela virou alguém de rua depois disso. E Duzu simplesmente, ali no momento da sua morte, ela imaginou que sabia voar. E ela se entregou ao voo num dia de carnaval, em que ela preparou toda uma roupa, porque ela queria desfilar na ala das baianas. E ela se entregou ali para o mundo. E ficou a neta, Querença, né? Querença teve que lidar com o luto da avó, com as questões estruturais dentro da própria família, um irmão que não tinha mais, um outro que estava preso, mas ela ainda estava ali estudando. E teve uma coisa que ela aprendeu com a avó, antes da avó morrer, que foi voar. Voar é uma coisa muito difícil, muito distante da gente. A gente não tem as ditas asas. Voar tá para além de um imaginário simples. Voar precisa de ousadia. E a gente precisa entender os tipos de voo para que a gente não caia. Então acho que eu deixo isso. Acho que a gente precisa aprender a voar mais. E a própria Conceição fala de que ser pioneiro quer dizer que a gente está abrindo caminho. Então isso também é uma coisa que eu levo para minha vida. Hoje eu estou me transformando em degrau para que outras pessoas possam subir e chegar lá também. E disso eu estou falando das pessoas nas quais eu me identifico. As pessoas negras, as pessoas de favela, enfim, as pessoas que sabem a dor que é viver e de como é difícil permanecer vivo. Romário está de costas para a câmera, usa uma blusa azul e faz gestos com os braços. Ele está no meio do mato, observando o céu cinza e o sol brilhante. Os sonhos me atravessam dormindo ou acordado. Um ponto, um querer, meu eu e os olhos que se abrilhantam dentro da imaginação. Eu também tive vários outros sonhos de... Eu já quis ser atriz, eu já quis ser cantora, eu já quis ser... diversas coisas, já quis ser muitas coisas, já sonhei. Eu sonho, na real, ainda em ser muitas coisas. Mas são sonhos que eu acho que não vou conseguir realizar tão cedo, né? Porque eu tive que deixar de lado para me conseguir trabalhar, para me conseguir estudar, para eu conseguir ajudar minha família atualmente, futuramente. Então, não levei muito para frente, mas esse sonho ainda vive dentro de mim. Eu espero que um dia eu possa pelo menos realizar ele um pouquinho que eu conseguir, né?
Sobre os meus sonhos, eu sempre fui incentivada pela minha mãe a sempre estudar e buscar uma faculdade, um futuro, uma coisa que eu gosto de fazer. E eu sempre amei desenhar, eu sempre pratiquei muito desenhar e sempre evoluí no desenho. E todo mundo à minha volta me incentiva muito. É uma coisa que eu realmente gosto, eu pretendo levar para o meu futuro, é um dos meus sonhos. Assim como a dança também, eu pretendo investir mais, porque é uma coisa que eu gosto de fazer e eu acho que é um sonho que vale a pena. Eu sempre sonhei muito e eu sonhava brincando. E eu acho que, assim, para nós, pessoas periféricas, principalmente quando é criança, a gente sonha muito e brinca. O nosso desejo é, como a gente não sabe se isso vai se tornar realidade mesmo um dia, então a gente brinca porque é a nossa oportunidade, de alguma forma, de viver isso. As pessoas que sempre me apoiaram foi basicamente minha mãe e minha tia, por parte de mãe, né? A irmã. Porque elas sempre falaram pra mim, você pode sonhar o quanto você quiser, o céu é o limite. É bem coisa de filme, né? Mas realmente, a gente pode sonhar o quanto a gente quiser e nunca devemos deixar as pessoas matarem nossos sonhos. Hoje em dia eu me arrependo muito por não ter ido jogar, porque hoje em dia eu podia estar fazendo diferença fora de Dourados, mas a minha mãe e minha tia sempre me deram forças quando eu precisei. Romário está em um fundo preto, seu corpo é iluminado por luzes rosas e azuis. Ele faz gestos com um tecido de tule enquanto toca uma trilha sonora. Neste corpo há tantas memórias, memórias de uma infância onde o sonho parecia um mundo intocado. Carrego a cor da minha ancestralidade. Preto que te quero preto. Naquela noite, me lancei num campo cheio de flores. Fiz daquele lugar o meu mundo roxo, minha pele, minha identidade. É sobre nós. Ser uma mulher negra é maravilhoso. Eu amo isso, eu amo a minha beleza e eu amo ter descoberto tudo isso. Acho que foi muito importante. E o meu desejo hoje é que outras mulheres, outras meninas se descubram, que olhem para o seu nariz e não importa o tamanho, ache bonito, olhe para o seu cabelo, se gosta de fazer trança, faça trança, saiba se admirar e ver sua beleza. Eu acho que a mulher negra, ela tem uma força, uma potência muito grande. A gente tem mais representatividade negra, mais artistas, mulheres negras, né? E lindas, belíssimas. E isso faz com que a minha autoestima aumente um pouco. E também, com essa representatividade, as mulheres são mais exaltadas, né? As mulheres negras. Mesmo que não muito, ainda é uma coisa que ajuda. Eu não me sinto tão mais excluída, não me sinto tão com a autoestima tão baixa. Hoje em dia é um aspecto que melhorou muito, mesmo ainda não tendo 100% da minha autoestima, é uma coisa que me ajuda a ver as mulheres negras estando em papéis altos na sociedade. É uma coisa que ajuda muito. E tem dia que você fica muito mal, porque hoje não é mais... Hoje ainda é uma questão direta, mas hoje a gente compreende as questões raciais, compreende o lugar que a gente ocupa no mundo dentro de uma estrutura. Então, quando a gente pensa na estrutura, quando a gente pensa no racismo estrutural, quando a gente pensa que, olha, você vai caminhar até aqui, porque até aqui tem um limite para você, que está estabelecido especificamente por uma questão étnica, por uma questão racial. Então, isso toca em outro lugar, é outro âmago, é outra discussão, é uma discussão completamente ampla, na qual eu não tenho controle nem da discussão e nem do que eu sinto com relação a isso. Mas ainda é muito difícil, ainda mais eu sou uma mulher negra, né, de candomblé, de umbanda, e eu costumo deixar isso também muito explícito. E isso provoca alguns afastamentos. Tem também as questões de relacionamento, né? Quando você é uma mulher negra, seja ele qual for o relacionamento amoroso, relacionamento com outras pessoas, é algo que
As pessoas dizem, mas vocês estão sempre falando da mesma coisa. Sim, nós estamos sempre falando da mesma coisa, porque essa coisa ainda existe, essa coisa é super latente, essa coisa está aí, fazendo, acontecendo, moldando e deixando a gente presa dentro de certos estigmas nos quais, por mais que a gente queira, não sairemos tão facilmente. Se alguma pessoa disse pra você que você não vai conseguir por causa do seu cor de pele, por causa do seu cabelo, isso é mentira. Pega essas palavras e transforma ela em munição. O meu pai sempre foi uma pessoa muito feliz com as minhas conquistas. Minha família no todo, né? E o lugar que eu estou hoje não é o lugar que eu imaginava, mas eu creio que é melhor do que eu imaginava, né? A gente só não pode deixar de sonhar e correr atrás, porque a gente não sabe o nosso limite. A gente só tem que continuar. Romário está novamente de costas no meio do mato. Observando o céu, ele faz gestos com o braço. Se ventarola, suja as camisas brancas e os sonhos brandos. Um recorte de direcionamento. Romário aparece boiando no rio. Romário tira a cabeça de dentro da água. Romário está de costas e deixa o tecido de tule cair no chão. Ele caminha em linha reta no meio do mato. Os créditos do filme aparecem. De onde eu vim, os sonhos adormeciam às vezes. Direção, Romário Hilário. Roteiro, Nega Carolina e Romário Hilário. Produção executiva, Gil Esper e Romário Hilário. Captação de imagens, Kaique Paiva e Raik Moura. Designer gráfico, Raik Moura. Narração, Romário Hilário. Entrevistados, Camila Taeme, Eduardo Valente, Hanna Júlia, Mariane Rodrigues, Nayara Laís e Nega Carolina. Apoio, Prefeitura Municipal de Dourados e Secretaria Municipal de Cultura. Realização, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura e Governo Federal.